E aí, pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Paulo. Hoje falaremos sobre testes, vamos fazer uma série de vídeos falando sobre testes aqui pra gente. E o primeiro tipo de teste a gente vai fazer é o teste unitário. Qual que é a ideia de um teste unitário? Testar uma única parte do nosso sistema, no caso aqui do nosso Clean Architecture, testaremos uma única camada, um único método, uma única camada, uma única função, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho a tela para vocês e eu vou te explicar a decisão que eu tomei, tá bom? Ó, aqui no nosso app, nós temos aqui o nosso núcleo, o core, aí nós temos a feature, nós temos os habits, aí nós temos aqui a camada de dados, o domain e a presentation. O que seria interessante aqui no teste unitário? Para a gente não testar tudo, não vai dar para testar todas as camadas nesse curso aqui. Eu quero fazer um teste, um pouquinho de cada coisa aqui, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês um teste unitário. E esse teste unitário, ele precisa ir no coração do nosso Clean Architecture. Então, imagina que o Clean Architecture ele foi feito pensando no domínio. Então, a parte mais importante do nosso sistema no Clean Architecture é o domínio. Lá possui a nossa regra de negócio, nossas entidades, nossos repositórios, nossos casos de uso. Então, como que a gente testa tudo isso aqui em um teste unitário? Legal, né? A gente vai testar os casos de uso, os use cases, nos testes unitários, tá bom? Então vamos lá. A gente vai testar aqui, por exemplo, o get habits, o insert habits, o update habits, né? E todo use case ele depende geralmente de um repositório, tá? E então a gente vai precisar testar o repositório junto. Mas como faremos isso? A gente precisa fazer o que a gente chama de mock. Ou seja, a gente precisa mocar, que a gente fala. A gente vai colocar informações, retornos que não são reais. Então, por exemplo, eu preciso que o nosso insert habit ele retorna um future result void. Se ele retornar um future result void, significa que o nosso retorno deu certo. Então, eu preciso que quando eu envie um hábito para o repositório, ele me retorna o future result void. Ou seja, ele não me retorna nada aqui no retorno, um result com nada dentro, né? Significa que a minha operação foi executada com sucesso. Ou seja, criar o hábito ocorreu corretamente. Um outro caso de uso que a gente poderia testar, uma outra forma de testar esse caso de uso, seria gerar um erro. O que acontece com o meu caso de uso caso ele gere um erro? Então, são dois cenários para um teste unitário: sucesso e erro. Né? Geralmente, para a gente. Vou até trocar a tela novamente aqui. Geralmente, para a gente testar e mocar o repositório, utilizamos o. Mocar o repositório, ou seja, o que for, utilizamos um pacote para fazer isso. E existem dois pacotes recomendados para testar aqui no Flutter. Que o primeiro é o Mockito, que ele precisa do Build Runner, porque ele precisa gerar código por trás. E tem o Mocktail, que ele não precisa de gerar código por trás, tá? Não precisa de Build Runner. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, tá? O Mockito Flutter, ele precisa gerar o código, né? Então, ó, ele precisa gerar esse arquivo .mox.dart, tá? E aí você precisa rodar aqui o Dart Run Build Runner build. Beleza? Então, como que seria aqui, né? Olha aqui, uma função, né? Aqui nós temos uma função do gato, né? Ou seja, a classe gato. E ele tem um método aqui, sound, né? Que ele imprime aqui uma string meow. E como que utiliza isso aqui, né? Ó, quando o gato.sound, a gente retorna para a gente testar. E aí a gente espera que quando seja chamado cat.sound, esse seja o retorno. Então, basicamente, seria isso, né? Um mock. A gente executa uma coisa e a gente coloca um resultado esperado nela, depois a gente verifica se realmente foi executado. Aqui no caso, tem aqui o then answer, né? Que é assíncrono. Qual que é a diferença entre o then return e o then answer? O then return ele é síncrono e o then answer ele é assíncrono, tá? Por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, ó, ele precisa ter o then answer e um callbackzinho aqui de assíncrono, né?
Vamos voltar agora para o Mocktail. Tá? Eu prefiro utilizar o Mocktail nas minhas aplicações. O exemplo é o mesmo, Quando chamar aqui o cat.sound, ó, quando chamar cat.sound, ele retorna o meow. Tá? Aí tem aqui, ó, você pode verificar que não foi feita nenhuma alteração, né, com verify never. Você pode verificar ou nesse caso aqui, né, que o verify cat.sound foi chamado uma vez. E aqui temos aqui, possivelmente teremos o then return e o then answer aqui também. E a ideia é a mesma, tá? Aqui, ó, a then answer é para quando precisa chamar assíncrono aqui, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, hoje a gente só vai instalar o Mocktail, né? Então, Flutter, add, Mocktail. Ótimo, instalou. Não acredito que precisaremos de nada adicional. E dica para vocês, tá? Dica para vocês aqui. Como que eu faço para criar os testes da forma correta? Eu vim aqui, ó, no arquivo que eu quero, Feature, Habits, Domain, Use Cases. E eu quero começar criando um teste aqui do Insert Habit Use Case. Vou clicar com o botão direito aqui, nele, no arquivo que eu quero, e vou em Go to Tests, tá? Aí ele vai criar pra gente aqui, ó. Would you like, deixa eu até remover minha câmera aqui um pouquinho. Would you like to create a test file at? Ele vai passar o nome do arquivo aqui. O que significa isso? Eu vou criar, aqui tá, vou clicar aqui em criar, aqui. Ele vai criar para mim um arquivo aqui dentro de teste e o arquivo vai ter a mesma estrutura de pasta da lib, Feature, Habits, Domain e Use Cases, tá? Ele é um arquivo que vem assim, ele vem aqui o test widgets aqui dentro dele. E nós não vamos utilizar o test widgets agora, a gente vai usar só teste. E vamos remover esse callback aqui. Aí, tem esse teste padrão que vem do Flutter, eu vou apagar, não utilizaremos. E agora a gente vai começar a testar aqui, tá? Então vamos lá, Insert Habit Use Case. Vou colocar aqui, ó. Deve criar hábito com sucesso. Vou dar esse nome aqui para o método e vamos olhar na documentação como que faz. Ó, eu preciso criar um mock do repositório, primeiramente, né? Então vamos lá. Cadê aqui, ó? Ó, preciso criar um mock do repositório. Classe mock person, extends mock e implemente person. Certo? Então, precisamos criar uma classe. Nós podemos fazer aqui, ó. Vamos criar o mock do repositório. Então, class e pegar também o nome do repositório, né? Habit repositório, né? Mock, habit, repositório, tá? Extends, mock, e vamos ver na documentação, ele implements habits repositório. Agora nós podemos fazer um mock do repositório aqui. A gente precisa criar uma instância dele aqui no teste também, ó. Então, ó, aqui a gente cria o lake habit repositor. E no método setup, toda vez que ele rodar um novo teste, a gente precisa agora instanciar, né? Então, ó, habit repositor recebe mock habit repositor dessa forma. A partir desse momento, a gente está quase iniciando o nosso mock. Qual que é a ideia de inserir um hábito aqui, né? Eu vou querer executar esse cara, vou precisar então instanciar ele. Então vamos lá, vamos instanciar ele, né? Insert habit use case. Instanciar ele aqui. E aqui a gente vai ter que passar, né? O insert habit use case recebe. E aqui a gente precisa passar o repositor. Dessa forma. Ótimo. Dentro do teste agora, lembrando que esse setup, ele roda uma vez antes do teste rodar. Toda vez antes do teste rodar. Então ele sempre limpa e inicia do zero. Qual que é a ideia agora? A gente chamar, né? Criar o hábito. Então vamos ver o que a gente precisa. Precisa de um hábito. Então vamos lá. Final habit to create recebe habit aqui. O ID aqui eu vou colocar first habit. O title aqui eu vou colocar primeiro hábito. E o created at, vou colocar um datetime.now. Ótimo. Então tá aqui.
eu vou passar um hábito para executar. Então, vou aqui, ó, chamar aqui o insert habit use case, ponto call, né? Ponto call. E eu vou passar aqui o hábito para ser criado. Se a gente for dar esse teste, para a gente testar, vocês vão ver que ele vai passar de boa, porque eu não tenho nada de fato ali sendo testado, viu? Vamos esperar aqui. Então, vamos ver aqui. No is not subtype, cadê aqui? Ah, tá. Que a gente ainda não fez aqui o mock correto, né? Então ele chamou o repositório e chamou o nulo aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o repositório, tá? Preciso pegar o repositório e mocar ele. Como que a gente moca a chamada do repositório? Então, ó, when, vou chamar o when aqui. Eu vou pegar aqui o habit repositor, ponto, insert. Aí eu vou passar esse habit para cá, tá? A gente chama aqui o then insert. Por quê? Ah, tá. A gente precisa passar aqui. Deixa eu ver na documentação aqui de novo. Ah, tá. Then insert. Vou passar com um N aqui para ele. Vamos ver o que ele está reclamando. Eu preciso passar um callback dessa forma aqui. Então, ó, qualquer coisa que eu passar para fazer um insert, eu tenho que responder aqui o que eu preciso. E o que esse repositório ele precisa responder? Ele precisa responder aqui, deixa eu até ver, um sucesso, né? Seria um return null, um success. Success. Preciso passar aqui, né? Um virtual.delayed success. Success, dessa forma. Passando. Vamos ver o que ele está reclamando aqui agora. Ah, tá. Opa, não é duration, né? É velo. Virtual.velo. Dessa forma aqui. Recapitulando. Ó, é um pouquinho chato escrever testes dessa primeira vez, né? Eu criei um hábito. Aí eu moquei aqui o repositório para chamar. E depois eu executei, tá? Vamos executar para vocês verem. Ó, deve criar o hábito com sucesso, né? Ah, tá. Vou ter que passar, talvez, a exata instância que tem aqui. Ótimo. Passei a exata instância. Ótimo. Passou, o teste passou. Só que eu não tenho nenhum expect. Eu não tenho nenhum expect aqui. O ideal é o teste ter um expect. Então a gente vai atribuir esse cara aqui, ó. Final. Result, recebe. E aqui a gente espera que quando esse call seja chamado, ele venha aqui então, expect, um result. Ele vem aqui e a gente espera que esse result seja is a success. Dessa forma. Vamos rodar. Opa, vamos ver o que ele deu. Instance of success. Ele esperava uma instância de success e retornou um future result void. Eu acho que é isso, né? Acho que é melhor isso. Opa, result. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É isso mesmo. Então, a gente precisa ver se ele retornou corretamente, né? Ah, tá. Ah, não, desculpa. É só colocar um await aqui. Success. Ótimo, passou. Então, ele executou aqui corretamente, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é pegar o valor. Tá? Então, aqui, a gente... Final. A gente não vai conseguir pegar o valor porque ele retorna void. Então, esse teste aqui finalizou. Um outro teste que a gente pode criar aqui dentro é... Então, vou criar outro teste. Deve gerar erro ao criar hábito. Só para cá. Esse teste aqui, ele é o caso de erro, né? Então, novamente, eu vou repetir essa primeira parte de criar aqui o hábito. Só que na hora que eu chamar o repositório para fazer um insert, eu vou retornar aqui um future.value, vou retornar aqui um error. Exception. Só uma exceção aqui dentro dele. Ocorreu um erro ao gerar, ao criar hábito.
Ótimo. E agora a gente faz aqui o result, final, result, recebe, await, esse carinha aqui, await, insert rabbit usecase.com. Passando aqui o rabbit do client. Lembrando que esse cara precisa estar async aqui também. Beleza. E aí no final a gente espera que o nosso result, tá, ele seja aqui um is a error. Is a error. Vamos dar uma rodada esse cara. Ótimo. Vamos ver. Vamos rodar tudo novamente. Ótimo. Agora uma dica para vocês finalizarem esse teste aqui de hoje, tá? Eu vou pegar tudo isso aqui, tá? Todos esses dois testes e vou envolver ele no grupo. Dev, insert, rabbit, use case, testes. Testes dessa forma. Aí eu vou colocar aqui e jogar ambos os testes aqui dentro. Dessa forma. Agora vocês vão poder ver. Deixa eu até limpar aqui, né? Clear all results e clear all testes. Eu vou rodar novamente para vocês verem a diferença que vai ficar aqui. Então, olha lá. Então, agora eu segreguei aqui, separei os testes do insert. E aí, pessoal, esse aqui foi o setup. Na próxima aula a gente vai testar mais coisas. Nós testaremos todos os casos de uso aqui, tá bom? Obrigado por ter assistido. Até a próxima aula e valeu.